Cabanas montadas em varandas nos prédios, nas ruas, em restaurantes, ao ar livre, são sinais de que estamos em Sukkot, a festa das cabanas. Em Israel é comum ver cabanas montadas em todo lugar. As cabanas relembram o período em que o povo judeu foi expulso do Egito e ficou vagando durante 40 anos no deserto, vivendo em cabanas e tendas muito frágeis. Por isso que no mundo todo os judeus também fazem suas cabanas nessa época. E é muito fácil montá-las. Aqui no Monte Sinai está sendo erguida uma que vai medir cerca de 150 metros quadrados. E é muito simples. Basta madeiras, pregos e folhagens como essa para cobrir o teto. Seguindo o costume dessa data, durante os 7 dias do feriado, as pessoas devem fazer debaixo da sucá as atividades diárias, como refeições, passar o tempo, rezar e até dormir, se possível. Essa festa a gente dorme numa cabana, a gente está acostumado a dormir, sei lá, numa casa que tem teto, que tem ar-condicionado, que tem tudo. E a gente vai e dorme, come numa cabaninha, sabe? Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Cristo esteja com todos vós. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo eu quero concentrar esta mensagem para os irmãos que se desviaram para a direita. Como assim? Lembre-se que está escrito na palavra de Deus, não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Muitos dos nossos irmãos que aceitaram o Evangelho de Cristo se desviaram para a esquerda. São aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo, mas porém não guardam o sábado do 4º mandamento do decálogo da Santa Lei de Deus. Já os que desviaram para a direita são aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo, guarda o Santo Sábado do 4º mandamento, mas acrescenta doutrinas que um dia já foi válida. Ou seja, guarda também os sábados cerimoniais, ou seja, comemora as festas anuais da nação judaica, a qual já um dia fora válida. Mas, porém, com a morte de Cristo, cessou todas estas coisas. Então, vamos lá. Vamos para Colossenses, capítulo 2, e o verso 16 e o verso 17. Ali Paulo fala claramente a respeito destas coisas. Diz assim o verso: portanto, que ninguém vos julgue, nem pelo comer, nem pelo beber, nem por causa de lua nova, nem festas e nem sábados, porque todas estas coisas têm sido sombra das coisas futuras, porém o término é em Cristo. Ou seja, aqui Paulo fala claramente que as festas, elas são sombra das coisas futuras. Então ele começa sobre o comer e o beber. Nas festas anuais da nação judaica tinha a questão do comer e beber. Tinha também a questão da lua nova. Tinha também a questão dos sábados cerimoniais, que caía qualquer dia da semana. Depende do dia que ia começar a festa ou ia terminar as festas da nação judaica. Amados irmãos, aqui, quem ia julgar ali o que o Paulo fala, que ninguém vos julga? Os judeus estava julgando os gentios que se convertiam ao Evangelho, porque os gentios não faziam como eles faziam. Eles tinham rejeitado a Cristo e estavam continuando com os mesmos sacrifícios que apontavam para Cristo. E, portanto, Paulo disse, olha, não permitais que os judeus venham julgar vocês, colossenses, porque vocês não fazem as cerimônias que eles fazem, porque vocês aceitaram a Cristo e, portanto, não devem mais fazer o que eles fazem, porque Cristo é a realidade de todos os tipos que eles estão fazendo. Cristo é a realidade, é o Evangelho em realidade. E o que eles estão fazendo é o Evangelho em sombra, o qual já cessou na morte de Cristo. Amados irmãos, todas as cerimônias,
da nação judaica apontava para Cristo, pois era o Evangelho de Cristo em sombra e tipos. A velha aliança foi o Evangelho de Cristo em sombra, que tinha o santuário terrestre com os seus serviços. Nesses serviços tinha as 3 festas anuais, festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, que muitos chamam de festa das cabanas, como também está escrito na palavra de Deus. Portanto, todas estas coisas findou na morte de Cristo, pois, falando da morte de Cristo, é escrito em Hebreus desta maneira, mesmo assim: eis que no rolo do livro está escrito a meu respeito, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui a inspiração divina está dizendo: tira o primeiro, ou seja, tira os tipos, tira as sombras, tira o simbolismo, tira a velha aliança para estabelecer a nova aliança, para estabelecer a realidade, para estabelecer o corpo, para estabelecer o antitipo. Pois na morte de Cristo, a velha aliança findou e veio a nova aliança. A sombra findou e veio o corpo. O simbolismo findou e veio a realidade. O tipo findou e veio o antitipo. Cristo é o antitipo de todos os tipos. Cristo é a realidade de todos os simbolismos. Cristo é o corpo da sombra e Cristo é o originador da nova aliança, porque ele findou a velha aliança. Ele também foi o originador da velha aliança, mas quando ele veio em pessoa, quando ele morreu na cruz do Calvário, então tirou o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, a velha aliança cessou, agora veio a nova aliança. É dito em Hebreus que assim como na velha aliança tinha um santuário terrestre, na nova aliança também tem um santuário, mas não terrestre, mas sim um santuário celestial. Pois o santuário terrestre era a sombra do real santuário do céu. Então, amados, a palavra de Deus declara: se permaneceis na velha aliança, da graça caíste. Se permaneceis fazendo festa da Páscoa, festa do Pentecoste, festa dos tabernáculos, da graça caíste. Não podeis desviar para a direita e nem para a esquerda. Muitos desviam para a esquerda, como já falei. Não guarda o sábado do decálogo. Outros já desviam para a direita, fazendo a velha aliança, comemorando a velha aliança, a qual cessou na morte de Cristo. Pois Cristo, como eu já disse, ele é o antitipo de todos os tipos. Ele é o corpo da sombra. Ele é a realidade do simbolismo. Então, não poderemos continuar com as coisas que já passaram. Estas leis judaicas foram gloriosas para o seu tempo, mas nós devemos entender a mudança. A mudança agora é o Evangelho de Cristo em realidade, não o Evangelho de Cristo em sombras, não o Evangelho de Cristo em tipos, não o Evangelho de Cristo em simbolismo. Não é mais. Agora, não é mais o santuário terrestre, agora é o santuário celestial, onde está o nosso sumo pontífice, que é Cristo, o nosso advogado. Ele está com incensário diante do Pai, diante da majestade. E ele está sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, sendo o nosso advogado diante de Deus, nos céus, no trono da majestade. Devemos entender isso. E, portanto, não devemos mais continuar
realizando estas festas dos tabernáculos, como muitos estão enganados da graça caíste. Se continuar celebrando estas festas, da graça caíste. Mas para você que está ainda com dúvida, eu vou ainda explicar. Eu sei que você lê lá em Zacarias, mas em Zacarias está mandando celebrar a festa. A gente não está mandando. Ali, para o tempo que estava válida, como diz, todas as nações que subiram contra Jerusalém devem celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos, de ano em ano. Vim a Jerusalém para comemorar, para celebrar a festa dos tabernáculos. As nações que não vierem receberão as pragas, como está escrito lá. Porém, estas pragas não se referem às 7 últimas pragas, mas se referem a umas pragas condicional. Se as nações não subissem, mas elas obedeceram o que Deus lhe ordenou. Pois nós vemos lá em Atos, todas as nações ali em Atos, quando os apóstolos de Cristo recebem o Espírito Santo, e ali eles falam em outras línguas. Então, todas as nações ali reunidas que tinham subido para celebrar a festa, fica admirado, porque vê os discípulos falando em outras línguas. Cada um vê os discípulos falando na sua língua materna, nas suas próprias línguas de seu próprio país. Então, amados, ali eles obedeceram a Zacarias, capítulo 14, para o tempo que a velha aliança estava válida, para o tempo da sombra, para o tempo do simbolismo, para o tempo dos tipos. Mas nós não vivemos mais no período da sombra, nem do simbolismo e nem dos tipos. Hoje nós vivemos, como já disse, vivemos no tempo da realidade, o Evangelho de Cristo em realidade. Também eu quero deixar claramente em Gálatas capítulo 4, que fala: ó Gálatas insensatos, vós começaste pelo Espírito e agora está terminando pela carne. Guardai dias, tempos, meses e anos, receio de vós que eu tenho trabalhado para convosco. Amados irmãos, Paulo está declarando que ele tinha pregado para os Gálatas, e agora os Gálatas aceitaram a mensagem do Evangelho de Cristo, mas ele estava desviando para a direita, fazendo como os judeus estavam fazendo. Estava ali guardando, já querendo guardar dias, meses, tempos e anos. Ou seja, estava querendo obedecer o Evangelho em sombra, como os judeus que não creram em Cristo estavam fazendo. Então, Paulo disse: receio, estou com receio. Será possível que eu tenho trabalhado em vão para convosco? Vós estão querendo guardar dias, meses, tempo e anos? Amados, devemos tomar muito cuidado. Mas agora, muitos dizem: ah, mas cadê a realidade desta cerimônia? Cadê a realidade disso, daquilo? Amados, lembre-se o que está escrito em Colossenses capítulo 2, e verso 16, verso 17, que diz: são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, são sombras das coisas futuras, mas o término das cerimônias, do culto simbólico, é na morte de Cristo. Tem que terminar o culto simbólico como terminou. Mas são sombras das coisas futuras. Vou dar um exemplo. Como representa isto? Os tipos que não tiveram seu cumprimento na morte de Cristo, no primeiro advento de Cristo, deve se cumprir no segundo advento, designado como foi designado no culto simbólico. Ou seja, vou dar um exemplo para você. No culto simbólico, tinha 2 bodes no dia da expiação. Um representava a morte de Cristo e o outro representava a Satanás, que era lançado no deserto. O que representava a morte de Cristo se cumpriu no primeiro advento. O outro, que representava
a Satanás vai se cumprir agora, no segundo advento de Cristo, quando Satanás ser lançado no deserto, na terra desolada, sem vida, por 1000 anos. Então, é desta forma. Os tipos que não se cumpriram no primeiro advento devem se cumprir no segundo advento, designado no culto simbólico, como foi designado no culto simbólico. Por exemplo, também, no culto simbólico, tinha o dia literal, o dia 10 do 7º mês, o qual todos choravam, jejuavam e se arrependiam dos seus pecados. E no final do dia, o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e abençoava o povo de Israel. Presta bem atenção agora. Então, agora, em 1844, se cumpriu o dia real. Hoje nós vivemos realmente. Hoje nós vivemos realmente no grande dia da expiação, que começou este grande dia no dia 22 de outubro de 1844 e vai até o dia que Cristo sair do lugar santíssimo. Quando ele sair, ele tira as vestes de sumo sacerdote e veste as vestes de reais, de rei, de juiz. Então, ele bradará: está feito. Que o sujo continue sujo e que os santos continuem na prática da santidade. Então, depois do dia da expiação, estou falando do terrestre, tinha o quê? A festa do tabernáculo. Assim também, quando Cristo sair do lugar santíssimo, então ele vem buscar nós, buscar a sua igreja, para que subamos para o céu e ali estaremos numa grande festa durante 1000 anos. Uma grande festa no céu. Então, é desta forma que o que não se cumpriu no primeiro advento, cumpre-se-á no segundo advento. Mas o término devemos obedecer, como Paulo descreve. São sombra das coisas futuras, mas o término do simbolismo, do culto simbólico, é em Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. A sombra alcançou o corpo, o tipo alcançou o antitipo, o simbolismo alcançou a realidade, o evangelho em sombra alcançou o evangelho em realidade, pois Cristo veio e morreu nas cruzes pelos nossos pecados. E como já disse, Cristo é o antitipo de todos os tipos. Ele é a realidade de todas as sombras do que se realizava no culto simbólico de Israel. Ele é o evangelho em realidade do que se apresentava nos serviços do santuário terrestre, o evangelho em sombra. Mas agora chegou o tempo do evangelho em realidade, a nova aliança, o evangelho em realidade. E assim como a velha aliança tinha o santuário terrestre, a nova aliança tem o santuário celestial, como está escrito em Hebreus e como está escrito em Apocalipse. O santuário celestial é o santuário da nova aliança, o santuário do evangelho em realidade. Então, que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. Que este vídeo, para que você entenda que nós não estamos mais na velha aliança, para que nós comemoramos a festa do tabernáculo ou da Páscoa. Nós não estamos mais no evangelho em sombra. Nós não estamos mais no período do santuário terrestre. Nós estamos no período do santuário celestial, o evangelho em realidade. Então, amados, espero que este vídeo te ajudará
para que você saia deste engano de festa dos tabernáculos, de fazer essas cerimônias que um dia já foi válida, mas com a morte de Cristo cessou para sempre. Então, este vídeo foi especificamente para aqueles que estão fazendo estas coisas, comemorando festas dos tabernáculos, ou seja, cabanas, ou da Páscoa, ou Pentecoste. Da graça caíste. Se tiver fazendo estas coisas, volta o mais depressa possível. Abandona o caminho errado. Abandona e vem para o caminho certo. Não desvia mais. Não permaneça mais nesse desvio para a direita. Venha para o caminho certo, que é o Evangelho de Cristo em realidade. Então, que Deus abençoe a todos. Não só hoje, mas para sempre. Amém.